E com a aproximação das eleições de 2018, a maioria dos partidos e composições vive um dilema: a escolha dos vices à majoritária, tanto na corrida presidencial quanto ao governo do Estado, ainda continuam emperradas. A definição nunca foi tão difícil. Então, vamos entender os motivos desta dificuldade. A reportagem é de Luciana Gavilha. Escolher um candidato para votar, na teoria, teriam 3 principais aspectos. Primeiro, o partido que o candidato representa, já que cada sigla possui uma ideologia diferente. Depois, a composição que é feita, o famoso arco de alianças. E também a personalidade que se dispõe ao cargo. Ainda na disputa majoritária, uma figura coadjuvante aparece, o vice. Se formos buscar na história política dos últimos 30 anos do Brasil, vamos perceber que os vices quase governaram o Brasil tanto quanto o próprio presidente eleito. O vice, ele ganhou uma importância muito grande no Brasil. Se nós pegarmos da década de 80 para cá, nós tivemos 5 presidentes da República. E 3 dos casos, o vice terminou assumindo. Para a gente lembrar, o José Sarney assumiu no lugar do Tancredo Neves, o Itamar Franco no lugar do Collor e agora o Michel Temer no lugar da Dilma. Só conseguiram concluir mandato sem o vice ter ocupado a cadeira, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Então, entre 5 presidentes, 3 o vice assumiu. Sendo assim, uma figura que sai do segundo plano e pode chegar do controle da gestão de um país ou de um estado, será que o eleitor vota ou deixa de votar diante da composição ou da figura do vice? Na verdade, nunca parou de pensar, mas está difícil, né? Mesmo pensando está difícil, né? A corrupção está demais aí, a roubalheira está demais. Então eu acho que o Brasil tem que ser passado a zero. Se ele está lá, ele representa o dono, o principal, ele representa ele na ausência, ele toma o lugar. No caso do presidente, o vice se torna presidente. E assim sucessivamente. Se o vice é tão importante, por que será que o cenário político de hoje está tão indefinido? Quase às vésperas das convenções partidárias, é mínima a quantidade dos pré-candidatos que já definiu o vice. E por que será que isso acontece? Os 2 cientistas políticos explicam. É que durante o processo eleitoral, o papel do vice é aglutinar votos, conquistar o maior número de eleitores. O vice faz unir, muitas vezes, polos de alta densidade eleitoral. No caso de Mato Grosso, nós podemos verificar o seguinte: Cuiabá tem 1/3 do total dos votos. A região sul e a região araguaia, outro 1/3. Norte e o oeste, o outro 1/3. Então não dá para você pegar o candidato a governo e vice de um local só. Você tem que atingir pelo menos 2 regiões dessas para vencer. No caso do Brasil, entra essa relação entre o sudeste e o nordeste. Quase sempre, se você pegar um vice, se pegar um candidato de São Paulo, de Rio e de Minas, buscar um vice do Nordeste. Se for do Nordeste, buscar um vice dessa região. Ou seja, composições de densidades eleitorais. Ele tem um perfil de justamente passar confiança para a comunidade de que se aquele candidato, que é o que colocou o seu nome à disposição como titular do mandato para o qual ele disputa, ele falta, esse vice tenha tanto quanto a mesma capilaridade que ele para poder conduzir os processos numa possível falta. Então ele tem que ser uma figura que também consiga, né, compartilhar da confiança da população, já que quaisquer desdobramentos aí é o vice quem vai compartilhar dessas responsabilidades. Sendo assim, com a missão de ampliar o número de votos, algumas alianças podem confundir os eleitores, como algumas aglutinações entre partidos de esquerda e direita se aliando. E aí? Hoje os partidos derreteram, viraram gelatina, então são todos iguais. O que está pesando nesse momento? O tamanho do nome do candidato, né? Se ele é importante, se ele tem votos, se ele tem estrutura, o que tem, e o tempo de TV. Ou seja, a sociedade mais uma vez sai perdendo. Então você tem aí, por exemplo, nacionalmente, quadros, por exemplo, do PSB que já se aliaram ao PSDB. Né? Nós temos partidos aí que têm um perfil progressistas que se aliam ao DEM, né? Que tem um perfil mais conservador. Então o que acontece? As alianças elas estão muito mais ligadas ao pragmatismo eleitoral, que está ligado a figuras políticas locais, ou seja, a negociação com aqueles que são os protagonistas locais e muito menos, né, com a questão ideológica. E qual seria então a função do vice quando chega ao poder?
Inicialmente, o papel do vice é apenas e tão somente substituir o presidente em casos de viagem ou em caso de doenças, né? Acontece que o impedimento do presidente assume imediatamente o vice. E nós tivemos 2 casos interessantes. O primeiro deles foi a morte do Tancredo, que terminou assumindo o José Sarney. E nos casos do Collor e da Dilma, houve impedimento jurídico, ou seja, sofreram impeachment e o vice passa a ser presidente. Em função disso, o Brasil começa a prestar um pouco mais atenção no vice. Os últimos vices, por exemplo, o próprio ex-deputado Chico Daltro, né, o próprio Fávaro, eles tiveram ao longo de seus mandatos um processo assim, de aproximação do legislativo, de tentar fazer essa relação, essa ponte, né, com o executivo. Então, muitas vezes, inclusive aqui no governo do estado, os nossos vices ocuparam cargos em secretarias, que era para que eles tivessem muito mais do que só uma função de vice que pode assumir, mas também tem uma função política. E por isso eles acabavam também, né, tendo capilaridade para poder fazer aí esse lobby, né, entre o executivo e o legislativo.